Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa nesse momento, dizendo que amanhã, óbvio, é feriado nacional, 7 de setembro, vamos comemorar mais um ano da nossa independência, a independência do Brasil, e o governador Eumano de Freitas aproveitou o aniversário e assinou um decreto estabelecendo um ponto facultativo na sexta-feira, 8 de setembro, em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual, sediadas nos municípios do estado do Ceará, o que significa dizer que não haverá expediente normal nas repartições públicas do Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário cearenses. Diz o decreto do governador, no seu artigo 1º, que fica decretado ponto facultativo o expediente do dia 8 de setembro de 2023 em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual sediadas nos municípios do estado do Ceará. O artigo 2º diz, na data prevista do artigo 1º deste decreto, serão normalmente assegurados o fornecimento de água e dos serviços prestados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e pelo Corpo de Bombeiros Militar, o atendimento médico hospitalares e de ambulatórios médicos especializados que atendem a pacientes com consultas médicas previamente agendadas e assim como o funcionamento do sistema de licitações pertencentes à estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. Todos os demais setores da administração estadual estão dispensados do trabalho amanhã. Ou melhor, na sexta-feira. Amanhã, isso já é ponto pacífico, porque amanhã, 7 de setembro, é feriado nacional. Para a política cearense, ontem foi um dia bem movimentado, embora os políticos propriamente tivessem de fora de parte dessa movimentação. Estamos falando da sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, quando foram analisadas as contas do governo do Estado referentes a 2022, ano passado, de responsabilidades dos ex-governadores Camilo Santana e Isolda Sela. O tribunal entendeu que tivemos um ano muito pobre na administração estadual, segundo o relatório apresentado pelo conselheiro Alexandre Figueiredo e aprovado pelos demais integrantes daquela Corte de Contas, com alguns adendos feitos pela conselheira Soraya Vitor, que apresentou um voto em separado, pelo conselheiro Edilberto Pontes e pelo conselheiro Ernesto Figueiredo, além dos outros. O Estado do Ceará, no ano passado, nas administrações de Camilo Santana e Isolda Sela,
gastou muito mal no setor de segurança. Idem em relação à saúde e, principalmente, quanto à educação. O desempenho da educação cearense foi salvo pelo trabalho das prefeituras, responsáveis pelo ensino básico, pois a parte referente ao Estado, relacionada à parte final do ensino fundamental e no ensino médio, deixaram a desejar. Antes de os conselheiros discutirem as contas do governo de 2022, a Procuradora de Contas do Tribunal de Contas do Estado, senhora Leiliane Feitosa, leu o seu parecer sobre as ditas contas que, na verdade, foi um verdadeiro libelo, começando pelo setor de educação. Vamos ouvir uma parte do que disse a Procuradora de Contas, Leiliane Feitosa. Agora vamos entrar num aspecto que esse nos chamou a atenção, e esse nós queremos falar um pouco, que é sobre a questão da educação, tá? Que é, obviamente, analisada de acordo com o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E nós vamos encontrar, ao nosso viso, um certo probleminha no estado do Ceará, porque, embora desde o ano de 2007 o estado do Ceará tenha os valores em relação ao cumprimento das metas projetadas superiores, no ano de 2022, nós não temos esse mesmo cumprimento dessa meta. A meta ficou abaixo do IDEB. Ela ficou no percentual de 4,4%. Então, ele não atingiu a meta. E o que nos preocupa mais é porque foi em relação aos anos finais do ensino fundamental. Ou seja, os anos iniciais, que não são da competência estrita do Estado, foram cumpridos, mas os anos finais, a meta não foi cumprida. Isso nos chama a atenção, porque a educação, ao nosso viso, é algo de suma importância, tem que ter sempre, obviamente, o cuidado e a implementação para que esse direito social e esse direito fundamental da população possa vir a ser cumprido, mas, infelizmente, em relação à educação, nós tivemos esse pequeno problema. É óbvio que destacar que esta recomendação já foi prevista também no exercício de 2021, no parecer 293/2022, e esta falha se encontra, segundo a nossa inspetoria técnica, em fase de implementação. Então, em relação a isso, por esta questão, nós vamos apenas recomendar ao Poder Executivo Estadual que ele adote providências tendentes a reverter a situação, inclusive com a implementação de monitoramento contínuo e avaliação periódica, a fim de que haja o aprimoramento dos resultados e, consequentemente, o devido atingimento das respectivas metas. Essas metas têm que ser atingidas. Elas são de suma importância para a melhoria, para a qualidade, para a eficiência da nossa educação. Metas estabelecidas pelo IDEB, garantindo, assim, o fornecimento de uma educação de qualidade. Bom, nós citamos este primeiro ponto destacado pela Procuradora de Contas do Estado do Ceará, a senhora Leiliane Feitosa, porque a educação é uma coisa que nos é muito cara. O Ceará sempre obteve destaque no cenário nacional, sempre nos últimos anos, pela questão da qualidade do ensino público. Mas, no encerramento do governo de Camilo Santana, que, por sinal, hoje é ministro da Educação, no encerramento do governo de Isolda Sela, que, por sinal, é a segunda pessoa, a autoridade do Ministério da Educação, pois no final do governo deles, a educação no estado do Ceará deixou a desejar. A procuradora Leiliane Feitosa
Como foi a primeira a falar, ela já destacou esse ponto, que também foi motivo de destaque para todos os outros nos comentários de todos os outros ou de todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, digo eu, basta de discurso político, basta de fanfarronice. A educação cearense precisa continuar merecendo destaque. O discurso do ano passado foi um discurso fajuto e um discurso que se mantém ainda hoje, embora o governador Eumano esteja apenas com 9 meses de governo. Ele precisa estar atento a essas observações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aliás, ontem, no encerramento, na parte final da sessão, quando falou o conselheiro Ernesto Figueiredo, ele fez questão de chamar a atenção, nominalmente, de 2 titulares do secretariado do governador Eumano, a secretária e o procurador-geral do Estado. Agora, nos próximos dias, nós vamos continuar falando desse relatório do Tribunal de Contas do Estado, porque entendemos ser esse documento muito importante para a avaliação de todos os cearenses de como o Estado gasta o dinheiro que arrecada. Lá no relatório dos conselheiros, no relatório do Tribunal de Contas, esse relatório é discutido porque ele é encaminhado para a Assembleia Legislativa, a quem cabe aprovar ou desaprovar as contas do governo. A Assembleia, afirmo, sem medo de errar, nenhum dos deputados, nenhum, diz por aí que toda unanimidade é burra. Veja bem, estou dizendo, nenhum deputado lê o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas do governo do Estado referentes ao ano passado. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Agora com as manchetes do nosso blog desta quarta-feira. A gente destaca que deputados discordam sobre mudança de finalidade do mausoléu Castelo Branco. Autor de requerimento e projeto de indicação sobre o tema, o deputado Renato Roseno, do PSOL, endossou a iniciativa do governador Eumano de Freitas. No ano passado, um pedido de sua autoria, tratando sobre a discussão a respeito da mudança do local, foi rejeitado por parlamentares da base governista, da então governadora Isolda Sela e bancada de oposição. Eumano de Freitas, à época líder do PT na casa, não participou da votação. A gente também fala que a reforma política volta a ser tema de debate na Assembleia Legislativa do Ceará. Outro ponto defendido pelo pedetista Guilherme Bismarck é o fim do direito à reeleição, que em sua avaliação desgasta a imagem do político junto à população e que muitas vezes postulantes buscam mandatos apenas em prol da reeleição e não da população. Guilherme é filho do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, que está no seu 2º mandato seguido como gestor municipal. A gente também fala sobre que os conselheiros do Tribunal de Contas cobram providências do governo do Ceará sobre as obras
paralisadas do aquário e do metrô. O parecer prévio das contas de governo é um documento técnico emitido pelo TCE Ceará que objetiva avaliar os resultados alcançados pelo governo estadual, contendo informações relativas à execução do orçamento anual e dos programas governamentais. Agora, com as atualizações dos sites nacionais, a gente, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre temporal no sul, que o número de mortos por chuvas no sul do país sobe para 28. As chuvas causaram mortes e estragos em ao menos 8 estados em 2023. Sobre o governo Lula, Flávio Dino usa parecer de Bolsonaro para manter sigilo de relatórios de inteligência. A CGU diz que a interpretação do governo passado já foi revertida. Também sobre o governo, Lula enfrenta novo entrave no PP para a reforma ministerial enquanto negocia com Alckmin. Agora, com as atualizações do Globo, um especial diz que mais de 30 penduricalhos turbinam remuneração de servidores. O gasto com o pessoal é de 13% do PIB. Verbas extras chegam a dobrar o salário do funcionalismo, principalmente no judiciário. A gente também fala sobre rechaçada por juristas. A fala sobre votação secreta no Supremo Tribunal Federal evidencia incômodo de Lula com críticas a Zanin. Agora, com as atualizações do Estadão exclusivo, a gente fala que o número 2 de Renato Feder cai após crises de materiais didáticos na educação de São Paulo. Renato Dias, o responsável pela área pedagógica, é demitido da Secretaria de Educação após erros de informação em slides feitos pela gestão Tarcísio de Freitas e decisões sobre trocar livros didáticos por materiais digitais. Por fim, a gente fala sobre cúpula, o que está por trás da decisão de Xi Jinping de esnobar a reunião do G20 na Índia. Muito bem. Enquanto no plenário do Tribunal de Contas do Estado, ontem, era discutida com a seriedade que a situação requer, no plenário da Assembleia, era discutido com a seriedade que o assunto requer, as contas do governo do Estado referentes ao exercício de 2022, do ano passado. No plenário da Assembleia, 2 temas movimentavam os deputados. A mensagem do governador é humano, tratando do piso salarial do pessoal da enfermagem. A proposta do governador não agrada à categoria. Aliás, o governo do estado do Ceará paga quase o dobro do piso da enfermagem, que é de R$ 4.750. O governo paga quase o dobro desse valor para os enfermeiros que são contratados pelas cooperativas. São várias as cooperativas que têm contratos com a Secretaria de Saúde e as cooperativas que empregam o pessoal da enfermagem recebem pouco mais de R$ 8.000 por cada enfermeiro que cede à Secretaria da Saúde do Estado. Um outro tema que tomou conta do plenário da Assembleia foi a decisão do governo do Estado de retirar do Palácio da Abolição o mausoléu do ex-presidente Castelo Branco. Deveras criticado a decisão do governador, deveras criticada pela oposição. O deputado Alcides Fernandes foi um dos críticos e lembrou os monumentos existentes em Jerusalém. Vamos ouvi-lo.
Osmar Baquito, quando você chega a Israel, mesmo você sendo cristão, você tem um desejo de olhar as fortalezas de Alexandre o Grande, que perseguiu os cristãos, que matou crente. Você indo para lá, você quer ir para o Coliseu de Roma, a arena sangrenta, onde muitos irmãos foram derramados de sangue. Vai tirar? Vai ser arrancado? Será preciso que a história tenha que tirar Lampião, tido por muito como herói do Nordeste? Mas foi um bandido. Mas do outro lado que se conta a história, diz que ele foi um herói. Agora, eu acho que o governador, isso é falta do que fazer. É um governador voador, 10 milhões de reais de viagem de jatinho, enquanto nós estamos vendo os nossos hospitais, o Hospital do Coração de Sobral, precisando, porque tem gente morrendo a cada dia, a Santa Casa, que está entregue às baratas, no tum do coração de muitas pessoas que estão parando, enquanto isso se preocupar com o quê? Com uma história, arrancar uma história de um cearense. Não, mas é porque ele é militar, nós queremos atingir o Bolsonaro. Esqueça disso, acabou a campanha. O senhor é governador do estado, aterriza, governador voador, e veja a situação do nosso estado de Ceará, porque tem muitos até do Partido dos Trabalhadores que já chegaram para mim e disseram: pastor, ele entrou de gaiato no navio, foi eleito por causa de uma força que existia do outro lado. Então, governador, aterriza e veja a situação do nosso estado de Ceará e deixe de perseguir os militares. Bom, nós ouvimos aí o deputado estadual Alcides Fernandes. Agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Os eventos programados para amanhã, 7 de setembro, em Brasília, aliás, em praticamente todos os estados brasileiros, tem evento semelhante, que é um desfile cívico-militar. Desfile que reúne estudantes e militares. Então, esses eventos que estão programados para amanhã em Brasília chamam a atenção de brasileiros em razão das comemorações da data da independência do Brasil, feitas durante os 4 anos do governo Bolsonaro. O próprio presidente Lula tem falado sobre o primeiro 7 de setembro do seu governo. Vamos ouvi-lo. Tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos durante 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Não deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Sim. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e médio empreendedor individual. Sabe, porque é de todo mundo, é uma festa importante. Nossa. Que o Brasil conquistou soberania diante do país colonizador. Tá? Se bem que a independência só veio depois mesmo, né? E houve muita luta de outros estados. A mais marcante é o 2 de julho na Bahia, em que foi ali que se expulsou definitivamente os portugueses. Mas eu sempre gostei do 7 de setembro. Acho que é uma data importante para nós, da nossa independência. Eu sou fissurado no hino da independência. Sou fissurado, eu acho que é um hino bonito, né? Eu e o Brizola, porque eu lembro que o Brizola, quando o Peixe estava vivo, o programa do PDT tocava o hino da independência. Eu gosto do hino da independência, gosto. Acho muito bonito. E acho que vai ser um 7 de setembro bom, pacífico, normal. Sabe? A gente vai falar de meio ambiente também, vai valorizar isso também, que é importante. Eu acho que o 7 de setembro é o Bom, dia da gente... com essa fala do presidente Lula, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência
das senhoras e senhores telespectadores e prometendo, com a proteção de Deus, estar de volta amanhã neste horário. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.